Oi a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática, hoje eu vou apresentar mais um vídeo sobre a importância de reações gás líquido. E nós vamos falar sobre o sistema ácido carbônico, sobre o CO2. Eu já apresentei esse cálculo, esse vídeo, em algum momento anterior desse curso. Eu não me recordo exatamente quando, mas em algum momento no curso nós falamos sobre o sistema ácido carbônico e a sua importância na regulação do pH em águas naturais. E lá nós falamos sobre o sistema ácido carbônico, falamos sobre a importância do sistema ácido carbônico, falamos sobre sistemas abertos, falamos sobre sistemas fechados e apresentamos as equações de equilíbrio, as reações mais significativas do CO2 na fase aquosa. E especialmente quando nós falamos sobre o CO2 na fase gasosa, nós mostramos o equilíbrio químico que existe entre o CO2 na fase gasosa e o CO2 na fase aquosa. Agora, qual que é o nosso problema? Aonde que eu quero chegar? O nosso problema nesse vídeo, o nosso objetivo, é nós, de alguma forma, procurarmos avaliar qual que é o efeito do aumento da concentração do CO2 na atmosfera e qual que é o seu efeito no pH da água da chuva. No exercício que nós fizemos lá atrás, eu mostrei para vocês que o pH da água da chuva em ambientes não poluídos, ou seja, cujas concentrações de CO2 na atmosfera eram concentrações próximas da nossa era pré-industrial, ou seja, 1850, 1840, ou seja, pré-revolução industrial, a nossa atmosfera tinha uma concentração de CO2 que era relativamente baixa, era da ordem de 280 ppmv. Acontece que, ao longo do tempo, a concentração de CO2 veio aumentando. E nós fizemos um exemplo de cálculo onde nós mostramos que o pH da água da chuva para ambientes não poluídos e cujas concentrações de CO2 eram pré-revolução industrial, era da ordem de 5,6, 5,7. A gente fez esse exercício. Só que agora o nosso objetivo é mostrar o seguinte, mas a concentração de CO2 não está aumentando? Está. Se a concentração de CO2 está aumentando, então qual que é a sua influência no pH da água da chuva? Então nosso objetivo é a gente calcular essa variação, ou seja, calcular como que as concentrações de CO2 na atmosfera influenciam no pH da água da chuva. E nós vamos fazer essa conta, nós vamos tentar chegar numa expressão, numa equação geral, e por meio dessa equação geral, efetuar diferentes cálculos para diferentes concentrações de CO2 na atmosfera. Bom, lembrando, o que acontece? Imagine que nós tenhamos uma atmosfera. Nós temos uma atmosfera. Essa atmosfera nós temos gases. Nós temos N2, temos oxigênio, temos argônio e a gente tem CO2. CO2 na forma gasosa. Vamos imaginar uma chuva, a água da chuva, a água, em contato com a atmosfera e entrando em equilíbrio com a atmosfera. Ora, eu tenho na atmosfera, eu tenho gases. Esse azulzinho que vocês estão vendo, imagine que sejam as gotas de chuva. Eu vou pegar uma gotinha dessa isolada e eu vou aumentar. Ora, o que vai acontecer? Eu tenho água em contato com a atmosfera. Na atmosfera eu tenho CO2 gasoso. Esse CO2 gasoso, a tendência é que ele entre em equilíbrio com uma certa concentração de CO2 na fase aquosa. Ou seja, eu vou transferir CO2 do gás para o líquido. E quando o meu sistema estiver em equilíbrio, eu tenho transferências de CO2 do gás para o líquido e do líquido para o gás, e essas transferências de massa serão iguais. Ou seja, o sistema está em equilíbrio. E aí o que acontece? Por que isso influencia no pH? Bom, porque eu tenho reações pertinentes. E quais são essas reações pertinentes? Quais são essas reações significativas? Bom, eu vou escrever essas reações já partindo do pressuposto que vocês tenham assistido o vídeo anterior onde nós falamos sobre o sistema ácido carbônico. Mas qual que é a essência? Bom, a essência, eu tenho CO2 na fase gasosa, vai reagir com a água e aí vai formar uma espécie que eu chamei de H2CO3 estrela. O que é o H2CO3 estrela? Lembrando que nós já explicamos isso em vídeos anteriores.
O H2CO3 estrela, o ácido carbônico, esse ácido carbônico com a estrela aqui em cima, essa espécie não existe. Ela é apenas a soma do H2CO3 mais o CO2 aquoso. Por que a gente faz isso? Porque é muito difícil você diferenciar, deixa eu escrever aqui para a gente não ter dúvida, o que é esse H2CO3 estrela, a título de curiosidade. Ele é a soma do ácido carbônico, essa espécie existe, mais o CO2 na forma aquosa. Só que eu não consigo diferenciar essas duas espécies. É muito difícil diferenciar dessa e dessa. Essa espécie, inclusive, essa concentração é muito maior do que o ácido carbônico. Então, normalmente em cálculos de química aquática, nós agrupamos essas duas espécies, chamamos de H2CO3 estrela. E o H2CO3 estrela, o ácido carbônico, desta forma, o que vai acontecer? Ele se dissocia em bicarbonato, liberando o íon H+, e finalmente o bicarbonato, posteriormente se dissociando. Lembrando que o ácido carbônico é um ácido diprótico fraco, liberando um segundo íon H+. E nós temos as suas respectivas constantes de equilíbrio. Como normalmente é diferente, quando a gente fala com o sistema ácido carbônico, normalmente a gente trata o CO2 gasoso como um reagente. E nós escrevemos o H2CO3 estrela. É diferente quando muitas vezes a gente escreve a fase aquosa como reagente, a fase gasosa como produto. Em vídeos anteriores a gente fez isso. Mas aqui é diferente, porque a gente sempre procura trabalhar com H2CO3 como uma espécie, como um produto. Isso aqui tem uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela é igual a 10 elevado a menos 1,5. Agora, cuidado com a unidade. Isso aqui é mol atmosfera por litro. Por quê? Porque esta espécie, a sua concentração é concentração molar. Esta espécie é concentração na fase gasosa em atmosfera. Então, essa constante de equilíbrio, ela é mol dividido por atmosfera, dividido por litro. É importante a gente ter uma noção muito clara das unidades para que a gente não erre a forma como nós escrevemos as nossas equações. A nossa primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico, K1, é 10 elevado a menos 6,3, e a segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico é 10 elevado a menos 10,3. Ou seja, o que acontece na fase líquida? Eu tenho CO2 sendo transferido do gás para o líquido e o ácido carbônico dissociando posteriormente em bicarbonato e posteriormente em carbonato. Mas como é que eu vou calcular o pH da água da chuva? Eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água. E qual que é o meu primeiro passo? É identificar as minhas espécies presentes na fase líquida. Espécies na fase líquida. Então, lembra que toda solução de problemas de química aquática começa com uma primeira etapa onde eu procuro identificar as minhas espécies. E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho água. A água é um ácido e base fraca, ele se dissocia em H+, e OH-. O que eu vou ter? Eu vou ter H2CO3 estrela, eu vou ter bicarbonato e vou ter carbonato. Ou seja, eu identifiquei todas as minhas espécies. Como as minhas espécies estão identificadas, agora eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água. E o que me diz a equação da eletroneutralidade da água? Que a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Quais são as minhas cargas positivas? H+, não tem mais nenhum H+, nenhuma carga positiva, igual OH-, mais a concentração de bicarbonato, não esqueci mais nada, e mais a concentração de bicarbonato. Agora, veja que a concentração de carbonato eu multipliquei por 2,
porque a valência do carbonato é 2. Ou seja, eu tenho equação da eletroneutralidade da água. Somatória das cargas positivas igual a somatória das cargas negativas. Carga positiva H+, não tenho mais nenhuma carga positiva. Tem que ser igual à concentração de OH-, mais a concentração de bicarbonato, mais 2 vezes a concentração de carbonato. Agora, o que eu preciso é colocar todas essas espécies em função do pH. Ou seja, eu preciso gerar uma equação e uma incógnita. Qual é o meu ponto de partida para isso? Vamos começar, deixa eu fazer a partir daqui. Vamos fazer a partir daqui. Então, o que eu posso escrever? Vamos começar trabalhando a partir daqui. Vamos escrever o que é essa constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio é a concentração molar do H2CO3. É o H2CO3 estrela, produto, dividido pela concentração de CO2 na fase gasosa. O que é essa concentração de CO2 na fase gasosa? É a pressão parcial do CO2. Eu vou escrever pressão parcial do CO2. Lembrando que essa pressão parcial tem que ser em atmosferas. Então, finalmente, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que H2CO3 estrela, ela é igual a essa constante de equilíbrio KH, vezes a pressão parcial do CO2. Então vamos guardar isso aqui. Guardemos isso aqui. Agora eu vou escrever a minha primeira constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, o que é? K1, ela é igual concentração molar dos produtos bicarbonato vezes H+, dividido pela concentração de H2CO3 estrela. Finalmente, a concentração de bicarbonato, ela vai ser igual à constante de equilíbrio Ka1 vezes a concentração de H2CO3 estrela, dividido pela concentração de íons H+. Agora posso apagar aqui. Agora veja, o que é a concentração de bicarbonato? Porque eu preciso da concentração de bicarbonato para que eu possa colocar dentro da minha equação da eletroneutralidade da água. O que é esta concentração? Ora, isso aqui é a primeira constante de equilíbrio, K1, vezes a concentração de ácido carbônico. Mas a concentração de ácido carbônico está aqui. E a constante de equilíbrio é KH vezes a pressão parcial do CO2, dividido por H+. Então agora eu já tenho o meu íon bicarbonato calculado. E veja que a concentração do meu bicarbonato, ela está calculada em função do pH, concentração de OH+, e da concentração da pressão parcial do CO2 na atmosfera. Vou trabalhar com a minha terceira constante de equilíbrio. A minha terceira constante de equilíbrio, qual que é? A segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico, eu posso escrever como sendo a concentração de carbonato vezes H+, dividido pela concentração de bicarbonato. Então a concentração de carbonato, ela é igual a Ka2 vezes a concentração de bicarbonato dividido pela concentração de H+. Mas a concentração de bicarbonato eu tenho.
Então, o que é a concentração de CO3 menos 2 de carbonato? É a segunda constante de equilíbrio vezes a concentração de bicarbonato. Qual que é a concentração de bicarbonato? K1, KH, pressão parcial de CO2, dividido por H+, vezes H+, H+ ao quadrado. Então, nós temos aqui, finalmente, a concentração. Eu tenho aqui a concentração de carbonato. Agora, o que eu vou fazer é escrever a minha equação da eletroneutralidade da água, colocando todas essas espécies. E aí eu vou procurar escrever. E ao escrever eu vou ter uma única equação e única incógnita. A minha única incógnita é a concentração de íons H+, e ela será a função desta pressão parcial do CO2. Então vamos escrever. Eu acho que eu consigo escrever aqui, vamos ver se dá para escrever. Deve dar para escrever. Vamos escrever aqui. H+, está aqui. O que é a concentração de OH-? É a constante de equilíbrio da água dividido pela concentração de H+, mais a concentração de bicarbonato, K1 vezes constante de Henry do ácido carbônico, pressão parcial do CO2, dividido por H+, mais 2 vezes a concentração de carbonato. Olha o carbonato aqui. Então, isso é K1 vezes K2 vezes KH, constante de Henry, pressão parcial do CO2, dividido por H+ ao quadrado. Esta é a minha equação. Esta é a equação que eu preciso agora resolver. Lembrando, nós já resolvemos essa equação lá atrás, é que agora nós vamos expandir o nosso cálculo. Deixa eu ver se está tudo certinho, se eu não errei nada. Isso, igual, mais K1, KH, certo? Certo. Isso. Agora eu vou resolver o meu problema. Lembrando, esta solução, deixa eu apagar aqui, esta solução, como vocês podem perceber, eu vou substituir valores. Mas essa solução, essa equação, ela não dá para resolver diretamente. Para você resolver essa equação, você precisa utilizar o solver. O que é que significa isso? Você tem alguns valores de pressão parcial do CO2. Você tem um valor qualquer de pressão parcial do CO2. Você tem as suas constantes de equilíbrio, mas aparece um H+ ao quadrado aqui. Isso aqui não tem solução direta. Você vai ter que colocar no solver e resolver. Bom, é lógico que a gente não vai fazer isso aqui, mas eu vou colocar o quadro com os valores. E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma tabela. E aí eu vou fazer o seguinte. Qual que é a pressão parcial do CO2? Pré-revolução industrial. Pré-revolução industrial. Pré-revolução industrial. A concentração de CO2 era aproximadamente 280 ppm-V. Isso, né? Isso. Então, antes da Revolução Industrial, os registros da época indicavam que a pressão parcial do CO2 era 280 ppm-V. Hoje, a pressão parcial do CO2, hoje, no mundo,
ela é da ordem de 430 ppmv. 430, 450. E o que se espera no futuro? Que ela aumente. Então nós vamos fazer a conta. E se a concentração de CO2 aumentar para, eu coloquei 500. Coloquei 600 e coloquei acho que 800 ppmv. Coloquei 500, 600 e 800 ppmv. Então agora o meu objetivo é calcular este pH da água da chuva, dado que eu tenha maiores concentrações de pressão parcial do CO2 na atmosfera. Ah, mas esse problema, esse exercício tem um problema importante. Olha qual é a minha constante de equilíbrio aqui. Ela é mol por litro por atmosfera. Esta pressão parcial tem que ser pressão parcial em atmosfera. E a pressão parcial que nós temos a concentração que nós temos de CO2 na atmosfera é volume. Por isso que eu apresentei lá atrás, quando nós começamos a falar sobre reações gás-líquido, por isso que lá atrás eu apresentei formas de nós calcularmos concentrações de compostos na fase gasosa, suas diferentes formas. E lá eu mostrei como é que a gente relaciona a pressão parcial com concentração em ppmv, ou mol por litro, ou miligrama por litro. Para não ficar no vazio, o que acontece? Lembra, lei de Dalton, a pressão parcial de um gás I dividido pela pressão total do gás é igual à relação volumétrica do meu gás I no seu volume total. O que acontece? Então, o que é a pressão parcial I em atmosferas? Ora, é a pressão total em atmosferas multiplicado por esta relação volumétrica, o volume do gás I sobre o volume total. Vamos admitir que a minha atmosfera esteja submetida a uma pressão de uma atmosfera, ou seja, pressão atmosfera a nível do mar, pressão atmosférica a nível do mar, uma atmosfera. Eu sei essa relação volumétrica. Eu sei que a concentração do CO2 é 280 ppmv. O que é ppmv? É 280 metros cúbicos por 10 a sexta metros cúbicos, porque ppm é parte por milhão. Ora, então o que é essa pressão parcial do gás I em atmosferas? Ela é igual à pressão minha, uma atmosfera. Vamos fazer essa conta aqui. Por 280. Mas 280 o quê? Metros cúbicos de CO2 por 10 a sexta metros cúbicos de ar. Então, esta pressão parcial, em particular, ela vale quanto? 280 vezes 10 a menos 6 atmosfera. Que equivale, se você não quiser deixar desta forma, você pode deixar, por exemplo, desta forma. Você pode escrever 10 elevado a menos 3,55 atmosfera, para não deixar um número muito grande. Para você passar em 10 elevado a alguma coisa, basta você tirar o log disso. Tira o log desse número e aí vai aparecer o menos 3,55. Então isso equivale a 10 elevado a menos 3,55. Mas esta é a pressão em atmosferas. Não pode usar isso aqui. Tem que usar isso aqui. Então, dadas as constantes de equilíbrio, a minha constante de equilíbrio, KH, a gente já mostrou, é 10 elevado a menos 1,5 mol dividido por atmosferas por litro. KW, constante de equilíbrio da água,
10 elevado a menos 14. Ka1, 10 elevado a menos 6,3. E Ka2, 10 elevado a menos 10,3. Então vamos lá. H+ é incógnita. KW é 10 elevado a menos 14. H+, incógnita. Primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico, 10 elevado a menos 6,3. Constante de equilíbrio do CO2, 10 elevado a menos 1,5. Pressão parcial do CO2, aí eu preciso utilizar o valor correspondente. Pode ser 280, 430, 500, 600, 800. Você tem que usar a pressão parcial do CO2 compatível, lembrando que tem que ser em atmosfera. E como é que eu calculo então? Basta multiplicar, por exemplo, 500 vezes 10 a menos 6. Eu estou passando de ppmv para a atmosfera. E aí eu posso colocar aqui. 2 vezes K1, conheço, 10 elevado a menos 6,3. K2, segunda constante de equilíbrio, 10 elevado a menos 10,3, conheço. Constante de Henry do CO2, 10 elevado a menos 1,5. Pressão parcial do CO2, H+ ao quadrado. Eu conheço tudo. Conheço absolutamente tudo. E agora eu posso colocar, fazer uma tabelinha e colocar os valores calculados. Deixa eu ver aqui, para não perder com as folhas, porque senão eu começo a fazer uma bagunça danada. Então, vamos lá. Qual é essa concentração, portanto, de CO2? Vamos colocar aqui CO2 na fase gasosa. Qual que é a unidade? Vamos colocar um ppmv. Vamos colocar a concentração de CO2 na fase gasosa, só que agora vamos colocar em atmosfera. E vamos colocar o pH da fase líquida aqui. Quais são os valores de pressão parcial do CO2 que eu adotei? Eu adotei 280, que seria a condição pré-revolução industrial, 430 na data de hoje. Eu coloquei 500, coloquei 600 e coloquei 800. Qual que é esta pressão parcial em atmosferas? 280 vezes 10 a menos 6. Qual que é este valor de pressão parcial em atmosferas? 430 vezes 10 a menos 6. E 500 ppmv? 500 vezes 10 a menos 6. E 600? 600 vezes 10 a menos 6. E 800 ppmv? 800 vezes 10 a menos 6. E aí a gente pode calcular o pH. E os cálculos de pH estão aqui. Vou colocar aqui para a gente. Ou seja, observa o seguinte: qual é a expectativa de pH para um ambiente não poluído, pré-revolução industrial? Qual que é o pH da água da chuva? 5,66. Com o aumento da concentração do CO2 na atmosfera, hoje, as nossas concentrações de CO2 situam-se na faixa de 430, 450 ppmv. Qual que é a expectativa do pH da água da chuva? Em ambientes não poluídos, apenas com a contribuição do CO2 atmosférico, 5,57. Então, à medida que a concentração de CO2 aumenta na atmosfera, o que está acontecendo com o pH da água da chuva? Está diminuindo. Aumenta a concentração de CO2 para 500 ppmv. O pH da água da chuva cai de 5,66 para 5,53. Aumenta a concentração de CO2
para 600 ppmv. O pH da água da chuva passa de 5,67 para o ambiente pré-revolução industrial para 5,49. Aumenta para 800 ppmv. O pH da água da chuva cai para 5,43. Aí muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte: mas veja só, a concentração de CO2 aumentou de 280 para 800 ppmv. E o pH da água da chuva caiu de 5,66 para 5,43. É uma redução de 0,2 unidades de pH. 0,2 pH, não concentração de H+. 0,2. Caiu só 0,2 pH. Mas isso aqui é suficiente para fazer um estrago gigantesco. A diferença pode ser pequena, mas causam inúmeras perturbações no meio ambiente, no solo, na água, no mar. Ou seja, todo o meio ambiente, de alguma forma, vai ser afetado por um pH da água da chuva que é menor em 0,2 unidades. Embora seja pequeno, o estrago ambiental ele é significativo. E muitas vezes é de difícil quantificação. A gente só vai observar isso quando de fato isso acontecer e aí nós começarmos a registrar quais são esses impactos na redução de 0,2 unidades de pH, 0,2 unidades, dado que a concentração de CO2 aumentou na atmosfera. A gente não consegue prever essas modificações. Infelizmente, elas só poderão ser quantificadas com segurança quando isso acontecer, mas a gente espera que isso não aconteça. Então, olha a importância de reações gás-líquido, e um exemplo significativo da importância de reações gás-líquido é justamente o efeito do aumento da concentração de CO2 atmosférico no pH da água da chuva. E com isso nós voltamos de novo a enfocarmos, a trabalharmos com o sistema ácido carbônico. Só que agora eu mostrei de novo a equação da eletroneutralidade da água, mostrei como é que nós podemos identificar as espécies, escrevermos a equação da eletroneutralidade da água, e aí o nosso objetivo foi obtermos uma única equação, uma única incógnita. Para isso identificamos todas as espécies e colocamos todas as espécies em função do pH. E logicamente que uma dessas variáveis aqui é a pressão parcial do CO2. Então, nesse exemplo, o que eu procurei mostrar para vocês mais uma vez? A equação da eletroneutralidade da água, o sistema ácido carbônico, e olha aqui as constantes de equilíbrio. Veja que eu coloquei aqui a pressão parcial do CO2 em ppmv. E veja que a minha constante de equilíbrio, a minha constante de Henry, ela foi dada em outra unidade, mol atmosfera por litro. Olha aqui a pressão parcial em atmosferas. E aí a gente viu em vídeos anteriores como a gente consegue fazer essas transformações. Olha como tudo isso se encaixa e como tudo isso é de enorme relevância em estudos de química aquática. Então, mais um exemplo da importância de reações gás-líquido no meio ambiente. Nesse caso específico, a importância do CO2 e as suas variações e como que isso influencia no pH da água da chuva. Bom, nosso exemplo terminou e aí a nossa homenagem no vídeo é a banda King Crimson. Puta, uma banda super legal. Ela é considerada uma das fundadoras do rock progressivo. No finalzinho da década de 70, mas para ser mais preciso, lá por volta de 68, existem, na verdade, algumas dúvidas sobre qual foi o disco, qual foi a banda que, de fato, criou o rock progressivo, ou pode ter sido a precursora. Tem gente que advoga que o Jethro Tull foi a primeira banda que foi chamada de rock progressivo, ou uma música com estilo rock progressivo. Há alguns assim, historiadores, pessoal que gosta de música, que fala que foi o Jethro Tull. Mas musicalmente, o rock progressivo parece que nasceu com o King Crimson. E é uma banda super legal porque, putz, é inovador. Eles tocam com 3 bateras. Não tem uma bateria só, são 3 bateras. Pô, é super legal. É uma banda que vale a pena escutar, né? E tem alguns discos deles que são clássicos. Então, para não deixarem o rock and roll morrer, não deixem de escutar King Crimson, a nossa homenagem a uma banda que é uma das dignas representantes do rock progressivo e que deram, na verdade, assim, inúmeros elementos para surgirem outras bandas posteriores. E aí, dentre os quais Pink Floyd,
Gênesis e muitos outros. Muitas outras bandas que fizeram rock progressivo, Yes e outros, né, que fizeram rock progressivo ter uma vanguarda muito importante, uma representatividade muito importante, especialmente na década de 70. A década de 70 foi muito rica em bandas que produziram músicas de excelente qualidade com rock progressivo. Então, nossa homenagem ao King Crimson, e muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E lembrando que, se vocês tiverem dúvidas com relação ao sistema ácido carbônico, não deixem de assistir vídeos anteriores, quando nós apresentamos o sistema ácido carbônico e as suas reações mais preponderantes na fase líquida. Tá bom? Então, turma, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Um beijo a todos. Tchau, tchau.